boa noite, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha a partir de agora por este meio de comunicação, a televisão. Queremos chegar até a sua casa, aí onde você está. E hoje nós queremos tratar de um assunto importante que nós estamos vivenciando como comunidade de fé, como comunidade de igreja, que é o que todos nós chamamos de Quaresma. E a Quaresma se desenvolve com um versículo importante da Sagrada Escritura, que é justamente da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, que diz assim, no capítulo 6, agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. É este momento em que nós nos colocamos dentro deste espírito de penitência, de jejum, de oração, que também a nossa mãe Igreja Católica Apostólica Romana chama de remédios. Remédios aos nossos pecados, aos nossos vícios, para nos ajudar na busca da conversão. Por isso, meu irmão, minha irmã, o tempo da Quaresma abraça toda a vida eclesial, abraça toda a vida comunitária de fé, a liturgia, a Sagrada Escritura, tudo que envolve a fé está abarcada dentro dessa dimensão quaresmal. E então nós vivenciamos este tempo de 40 dias. 40 dias em preparação da Páscoa, que é a grande festa cristã católica, porque é o centro, é o eixo da fé que professamos, a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo. Por isso, neste itinerário, nós vamos passando por 5 domingos. Já começamos o primeiro, né? Então, faltam mais 4 domingos, culminando assim no Tríduo Pascal. Por isso, as leituras que nós ouvimos nas liturgias das missas sempre vai nos chamar à conversão, a postura de fé, uma postura decidida pelo caminho de Deus. Até mesmo o padre, na sua ação litúrgica, usa a roupa na cor roxa, porque nos lembra a penitência, a conversão, a mudança de vida. Então a primeira pergunta que nos aparece oportuna é justamente aquela: quando começa a Quaresma? Logo após o Carnaval, nós celebramos Quarta-feira de Cinzas. E aí a Quarta-feira de Cinzas nos dá o início da Quaresma, recebendo as cinzas sobre a nossa fronte, sobre a nossa cabeça, com o objetivo de aderir ao projeto de salvação de Jesus. Por isso é importante nós participarmos de forma consciente desta celebração da Quarta-feira de Cinzas. As cinzas era já usada lá no Antigo Testamento como meio penitencial. Então aquele ou aquela que queria se penitenciar rapava a cabeça, se vestia de saco e sentava sobre a cinza e clamava o perdão de nosso Deus. E então a partir da Quarta-feira de Cinzas nós vamos até a Quinta-feira da Paixão de Jesus, a quinta-feira que nós chamamos de Quinta-feira Santa, da instituição da Eucaristia, onde iniciamos também o Tríduo Pascal. E aí, então é neste período que nós somos chamados pela Igreja a termos práticas penitenciais para fortalecer a nossa fé, ajudar no nosso ânimo de compromisso com Deus, com a Igreja, com os irmãos. O jejum fortalece a nossa fé e nos remete sempre aos nossos desejos, para nos tornar pessoas firmes naquilo que nós queremos e desejamos. A oração é o nosso diálogo com Deus, fazendo com que Ele fale conosco e nós falemos com Ele. A esmola, a caridade, que não pode ser somente um ato exterior, mas é um ato profundo do interior que se vem a lumen, a ação, a ato. E aí o grande santo da Igreja, Tomás de Aquino, diz que a caridade é Deus em ação. Sejamos nós estes meios eficazes da ação de Deus no mundo.
e concomitantemente à Quaresma, nós temos a campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade a cada ano nos traz um tema especial para meditarmos juntos. Os bispos do Brasil e toda a igreja, a CNBB, nos apresenta um tema específico para nós meditarmos alguma necessidade também social, porque a fé não pode ser desraigada, separada, segmentada do social, porque o homem de fé também é um homem social da sociedade. Então vejamos, para o Brasil, a CNBB nos apresenta este ano os biomas e a fraternidade. Os biomas, os diversos biomas que nós temos, que são 6, juntamente com a questão da fé. Cuidar do ambiente em que nós vivemos, em que nós moramos, em que nós habitamos. Juntamente com toda a criação, com tudo aquilo que Deus nos deu como presente para ser guardada e cuidada. Então exige de nós também uma conscientização, uma formação humana, moral, cívica, de como cuidar dos nossos biomas, como cuidar da nossa natureza, como cuidar da criação que Deus nos deu, apenas para sermos usuários. Nós não somos os donos, nós apenas usamos daquilo que Deus nos deu. Então nós precisamos cuidar, para deixar para as gerações futuras aquilo que nós recebemos, aquilo que nós encontramos. E então se fala então de biomas, significa bios, vida, e oma significa massa, não é? Esta massa de vida que vive nas regiões bem localizadas do nosso extenso país, os animais, os vegetais, tudo o que envolve a natureza. E também, juntamente aí, nós temos atitudes práticas que nos é indicada a partir do modo ver, agir e ver, julgar e agir. Quando nós olhamos a realidade que nós temos, nós nos encontramos, nos localizamos aí. Isso é bom. Nos conscientiza que eu e você fazemos parte deste bioma, fazemos parte deste lugar onde nós habitamos. Por outro lado, nós, você, eu e você, nós somos chamados a ver. A ver, mas um ver julgamento, um julgatório em que nós julgamos as necessidades em que o lugar, o ambiente em que nós vivemos está passando. É um julgamento crítico. E a partir daí, o agir. O agir na perspectiva de melhorar, na perspectiva de refazer, de proporcionar à natureza e ao próprio homem algo melhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós somos chamados, neste ano, já há alguns anos, a igreja nos apresenta temas da campanha da fraternidade sobre a natureza. Desde lá de 2004, nós estamos meditando, por exemplo, a questão da água. Água, fonte de vida, e tantos outros, a Amazônia, e o ano passado a Casa Comum, conforme o documento do Papa Francisco, Laudato Si, né? A Casa Comum. E então nós somos convidados também a tomar partido de conversão a partir daquilo que Deus nos dá na natureza. Então, agora é o tempo favorável, agora é o tempo da salvação. A Quaresma é tempo de viver com profundidade esta palavra. E então nos remete a Cristo, o modelo, o exemplo de ser humano, de cristão, sendo que Ele mesmo é o próprio Cristo, mas nos ensina a sermos bons cristãos a partir do exemplo de Cristo. Quando Ele vai para o deserto, jejua e vence as tentações, também nós somos chamados a vencê-las. E quais são as nossas tentações? Não são diferentes das tentações de Jesus. O ter, o poder, o ser, são as mesmas.
Mas quando nós temos a nossa mente, o nosso coração apontados para Deus, assim como Jesus teve no projeto de salvação do Pai, nada pode nos tirar deste caminho de salvação. Por isso, meu irmão, minha irmã, uma outra perspectiva da Quaresma é justamente rever a vida, abandonar o orgulho, a vaidade, a arrogância, prepotência, ganância, os nossos pecados. Os nossos pecados. Por isso, a cada ano na Quaresma, nós padres proporcionamos aos fiéis momentos da confissão, para que você possa se confessar. Em cada paróquia da nossa cidade, haverá um dia determinado para que nós padres possamos ir lá, te atender, ouvir a sua confissão, ministrar então o sacramento da reconciliação, para que a Quaresma não seja somente atitudes exteriores, mas também interior. E nesta perspectiva, nós queremos lembrar também algo muito importante. Você, meu irmão, minha irmã, que faz muito tempo que não se confessa, procure o sacerdote, procure o padre para fazer uma boa confissão, para retomar este caminho de fé e buscar estar com Deus, vivenciando este tempo de Quaresma em preparação à Páscoa. Páscoa significa passagem. Do velho para o novo, da morte para a vida, do bom para o melhor. É assim a nossa vida de fé. A Quaresma, porém, não é um tempo de tristeza, mas ao contrário, é um tempo em que a alma fica mais leve, feliz e livres dos males. Os males do pecado. E então Santo Agostinho dizia: os teus pecados são a tua tristeza. Então é nesta perspectiva que nós padres também procuramos sempre reconciliar o pecador com Deus, para que possa também ter esta alegria da santidade na sua vida. E a verdadeira alegria brota do bojo da virtude, da graça. É o tempo oportuno para esta confissão bem feita, com o exame de consciência, a partir de um bom arrependimento dos males causados, em relação a Deus, em relação a si, em relação ao irmão. Então esta confissão bem feita, com o arrependimento, o exame de consciência, a conversão, a penitência realizada. A penitência que o padre apresenta não é simplesmente uma sentença, mas é condição para nos retomarmos o caminho de Deus, o caminho da santidade. Por isso você, meu irmão, que faz tempo que não se confesse, procura Deus, procura se confessar, procure Deus através da confissão e faça esse caminho, o arrependimento, o exame de consciência, a confissão e justamente a penitência. Por mais simples ou mais difícil que seja a penitência, nós temos que fazer. Não como cumprimento, mas como condição plena para nós recebermos o perdão de nosso Deus. E uma prática salutar para a igreja nos recomenda também durante a Quaresma, uma vez por semana, fazer o exercício da via sacra. Às vezes nós fazemos tantos exercícios de piedade, é o terço, a novena, é o encontro do setor, mas esquecemos de contemplar a paixão de Cristo, esta via sacra, via cruzes, o caminho da cruz que Jesus tomou por nós. Nós podemos fazer dentro da igreja, nós podemos fazer em família, nós podemos fazer na rua, com os compadres, as comadres, os amigos, os vizinhos, tendo como sempre no centro da nossa prática devocional a contemplação de Cristo. Este caminho doloroso que Jesus faz e nós também somos chamados a refazer, sempre, não só na época da Quaresma, mas sempre. É uma prática salutar e que também a igreja nos ensina. Contemplar o sofrimento de Cristo é contemplar também no sofrimento de Cristo nosso, e sermos fiéis.
Por isso, meu irmão, minha irmã, tudo isso que nós estamos comentando hoje deve aumentar a nossa fé, a nossa prática cristã, para sermos bons cristãos, para que você e eu possamos ser bons cristãos, boas pessoas, em que nos sentimos amados e possamos amar, contemplando a Via Crucis, vivenciando o tempo da Quaresma. Por isso eu convido você, ainda dá tempo de tomarmos atitudes concretas em relação à Quaresma. E tomar uma decisão, não só exterior, né? Muitas vezes nós vemos barba grande, cabelo comprido, para, eu vou me penitenciar. Mas muitas vezes no coração, no nosso coração, ainda não está penitenciado. Está aí o convite. Está aí o convite para que possamos participar bem e vivenciar bem a Quaresma em vista da Páscoa. Por isso, meu irmão, coragem, tenha coragem de dar um passo a mais na fé. E gostaria de rezar esta Ave Maria para que você possa também se sentir encorajado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E convido você a se preparar para a bênção de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, receba a bênção de Deus para a sua vida, sua casa e os seus familiares. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Conceição, a Mãe de Jesus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz, coragem, vivamos a Quaresma com determinação, com coragem.